Fala, boleiro! Fala, boleira! Está começando mais um episódio do seu podcast favorito. Eu sou Marcelo Lopes, aqui mais uma vez acompanhado do parceiro Daniel Santiago para mais uma resenha. Fala, Daniel, bom dia, cara! Fala, Marcelo, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Boleirando. Estamos dando início a mais uma conversa, mais aí um desprendimento do seu final de semana, da sua semana, para você agora se entreter, relaxar um pouquinho, para a gente conversar um pouquinho de futebol. E o tema de hoje você já viu, já sabe qual é. A gente vai falar aí um pouquinho da convocação do Tite para a próxima rodada das eliminatórias da Copa do Mundo. O Tite, o treinador da nossa seleção brasileira, convocou seus 24 jogadores para os confrontos entre contra o Equador e contra o Paraguai nos dias 4 e 8 de junho. E a gente vai falar um pouquinho, vai dar uma pincelada nesses 24 nomes que foram convocados. Hoje é o dia que o Marcelo se faz, porque hoje o Marcelo está sempre ali cornetando o Tite. Hoje ele vai poder fazer isso na hora certa. Tem outro episódio aí que o Marcelo cornetou o Tite do nada, não sinto que não tinha nada a ver, mas hoje está liberada a corneta e hoje sim eu tenho certeza que o Marcelo vai se fazer em cima do Tite, porque o Marcelo está de olho na vaga do Tite, né não, Marcelo? Exatamente, Daniel. Como diria o grande e saudoso grupo Revelação, eu já não me sinto bem com a sua presença. Seu tempo acabou. Vai. Tchau e benção, Tite. Vai embora da seleção, pelo amor de Deus, não tá dando mais. Cada convocação é um tiro vindo pela culatra diretamente no povo brasileiro. Muito complicado, tá aturando o Tite. Realmente, tô de olho na vaga ali, coloquei meu currículo na CBF, né? Mandei diretamente pra grande ali, de repente, vai que eles chamam, né? Se a proposta for atrativa pra mim, eu passo no meu empresário, ele resolve lá e de repente, podem ver, né? O Brasil ganhando o Hexa comigo no ano que vem. Porque como eu falei, com o Tite não ganha de forma nenhuma, meus amigos, nenhuma, até porque essa convocação, ao meu ver, foi mais um desastre, Daniel. Então, antes de você criticar, antes de você falar do Tite, vamos à convocação então aqui para você que não lembra. Vamos repassar aqui os nomes, os goleiros aí, o Alisson do Liverpool, o Ederson do Manchester City, o Everton do Palmeiras. Acredito que aí o Marcelo não vai falar mal de ninguém, mas aí começa a vir os problemas. Na lateral direita tem Daniel Alves do São Paulo, Danilo da Juventus, na lateral esquerda Alex Santos da Juventus e Renan Lodge do Atlético de Madrid. Os zagueiros, né, a convocação inicial tinha Éder Militão do Real Madrid, Marquinhos do PSG, Thiago Silva do Chelsea, Lucas Veríssimo do Benfica. No meio-campo tinha Casemiro do Real Madrid, Douglas Luiz do Aston Villa, Everton Ribeiro do Flamengo, Fabinho do Liverpool, Fred do Manchester United, Lucas Paquetá do Lyon. E no ataque, Everton Cebolinha do Benfica, Roberto Firmino do Liverpool, Gabigol do Flamengo, Gabriel Jesus do Manchester City, Neymar do PSG, Richarlison do Everton e Vinícius Júnior do Real Madrid. E então, abrindo parênteses, porque o Lucas Veríssimo foi cortado da seleção, ele quer fazer a sua estreia aí, na primeira convocação que ele teve, ele acabou sendo cortado por uma lesão, entrou o Felipe do Atlético de Madrid e o Daniel Alves, para quem viu na final do Campeonato Paulista, saiu lesionado, então a gente não sabe como é que vai ficar a situação do Daniel, lembrando que os jogos são no dia 4 e 8 de junho, a apresentação deve ali no finalzinho de maio, dia 27, 28 de maio, então vamos ver como é que o Daniel Alves nessa volta dele vai voltar, né? Como ele vai estar, no caso, né, fisicamente, se ele teve alguma lesão ou não, se ele vai conseguir se apresentar normalmente. Então, Marcelo, pode dar a sua pincelada aí, o que não lhe agradou, o que lhe agradou, o que você achou que faltou nessa seleção do Tite, Marcelo? Então, vamos lá, né? O que eu acho que faltou, como sempre faltou para ele, foi coerência, né? Faltou coerência, faltou justiça, faltou uma visão mais ampla de como está o futebol atualmente. Faltou ele enxergar que certos jogadores mereciam muito mais que outros que estão nessa lista, mas, enfim, né? Vamos pincelar por posição, que eu acho que fica mais fácil, que a gente faz de forma mais organizada, né? Posição por posição, e vai se organizando aqui, beleza? Vamos lá. Goleiros, como você bem falou, nenhuma objeção, os três para mim são os melhores atualmente, são os que merecem muito mesmo essa convocação. Não vejo outros que estejam à frente, embora a gente tenha muito goleiro bom nessa safra aí atual, seleção brasileira, mas eu não vejo o Alisson, Ederson e Everton como um grande absurdo. Hoje, meu titular ainda assim seria o Alisson, mas com menção
muito honrosa a bela temporada que faz o Ederson e Everton do Palmeiras também, que está sensacional já há alguns anos, né? Um goleiro muito regular para mim, hoje com certeza disparado o melhor goleiro da América e merece demais. Alisson fez uma temporada um pouquinho abaixo, mas foi coroado, né, com esse belo gol, homenagem para o pai dele, foi muito bonito. Esse tipo de coisa não é levado em consideração, né? Uma convocação para goleiro, ainda mais, né, nesse Alisson de camisa caso, 9, tu mas apoia? apoio muito, sensacional. Subindo no terceiro andar para fazer o gol do Hexa de cabeça contra a Argentina. Nossa. E você, Daniel, sobre os goleiros? Unanimidade também? Também acredito que seja, né? Goleiro, acho que pra mim tá fechado esses três aí mesmo. Alisson e Ederson pra mim são um goleiro com níveis bem acima, são um dos melhores do mundo. O Alisson realmente, como você falou, não teve uma das melhores temporadas. O Ederson, acho que até testaria ele como goleiro titular até para tentar algumas novas formas de jogar. Eu acho que o Ederson ele consegue ser também um construtor de jogo dentro da equipe do Manchester City. Eu acho que seria bacana. E o Everton tá tendo uma temporada totalmente vencedora, campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores, fechando o gol, agarrando demais. Eu acho que, para goleiro, eu acho que realmente a gente está muito bem servido. Já tem um tempinho que a gente está bem servido assim. Eu acho que já tem uns anos, acho que a tradição do Brasil em criar grandes goleiros, eu acho que já vem de longo tempo e, inclusive goleiros que joguem aqui, né? A gente lembra que a gente foi pentacampeão com o Marcos aqui em 2002 ainda, quando a gente sabe que os goleiros, os jogadores já estavam indo para a Europa, o Marcos foi campeão sendo jogador aqui do futebol brasileiro, então acho que de goleiro a gente está muito bem servido. Agora, o problema começa a vir aqui na lateral, porque eu sei que você vai falar, né, Marcelo? Com certeza, e falar com muita razão, com muita convicção, porque tá de sacanagem. O Danilo ainda tá na seleção. Que lateral fraco. O Dani Alves eu nem falo nada, porque apesar da idade, ele ainda assim é um grande jogador. Não vejo ali objeção para a convocação dele, mesmo estando em idade avançada, né? Mas tá de sacanagem. Danilo não tem como, de verdade. A gente tem o Guga no Atlético Mineiro aí, merecendo demais uma vaga na seleção. E quando a gente olha pro lado esquerdo, vê o Alexandre na seleção, é outra piada. Por isso que a Juventus tá essa vergonha aí, que eu sempre tô frisando, né? É de praxe eu criticar CBF, Tite e Juventus, né? Aqui nesse podcast. Mas eles merecem essas críticas. Está de sacanagem um time com o aporte financeiro da Juventus, com o elenco que tem, ter Danilo e Alexandre como laterais. Tá de sacanagem, mano. Não dá, não consigo ignorar esse fato. Tá de sacanagem, mano. O Marcelo, há anos, foi o melhor lateral esquerdo do mundo. Hoje ele pode não ser, atualmente pode não ser, mas a gente sabe da qualidade do Marcelo, sabe da qualidade que o Marcelo sempre teve, e acho um absurdo ainda ele ficar de fora da seleção. Mas se não fosse para levar o Marcelo, a gente tem o Guilherme Arana que comeu a bola no último Campeonato Brasileiro. O próprio Felipe Luiz do Flamengo, com idade avançada, no caso de, sei lá, por exemplo, o Arana se lesionar, também poderia ser uma opção. Ambos são muito melhores, anos-luz melhores que o Alexandre, que para mim é fraquíssimo, muito fraco, de mediano para ruim. E também lembrei agora do Gabriel Menino, que pode fazer a lateral direita. A gente tem o Emerson do Betis, que é excelente. Enfim, tinha muitas opções mesmo, e opções muito melhores. Cheat, você tá de sacanagem com a minha cara, de verdade. Daniel, fala aí que eu tô indignado, eu preciso tomar meu Rivotril, que o Tite me obriga. Marcelo tá indignado agora, ele vai escalar ali para tomar o Rivotril dele. Enquanto isso, eu dou meu parecer aqui sobre os laterais. Daniel Alves. Daniel Alves para mim é uma grande incógnita, porque, cara, a gente sabe que Daniel Alves é o Daniel Alves, né? O melhor lateral direito que eu vi jogar aqui, independentemente de quem seja. Para mim foi o melhor, né? Porque eu peguei muito pouco do Cafu, então eu acompanhei praticamente a carreira toda do Daniel Alves. Para mim é o melhor lateral direito que eu vi jogar naquele time do Barcelona, principalmente. Questão de qualidade tem muita, mas eu acredito que ele esteja nessa seleção principalmente por causa do problema crônico que a gente tem tido nos últimos anos de revelar novos laterais direito. Então, a gente não está conseguindo revelar novos, assim, que a gente fale assim, olha, esse cara aqui é o dono da lateral direita pelos próximos anos, e então acredito que por causa disso o Daniel Alves ainda esteja nessa seleção. Então, não vou contestar muito não, acho que questão de qualidade ele é um baita de um jogador, né? Voltou para a lateral agora, né? Com o Crespo lá no São Paulo. Então o Daniel Alves eu não vou questionar muito não.
O Danilo, eu não gosto do Danilo, mas eu entendo as razões pelo que ele está lá. Por conta do estilo de jogo lá do Tite, que faz aquela saída de bola com 3 jogadores, o Danilo acaba sendo importante. Então, a gente pode não gostar do Danilo, tal, não gostar do estilo de jogo do Danilo, mas ele vai estar lá porque o Tite é aquele jogador, aquele famoso jogador de treinador. O cara gosta, o cara se apegou ao estilo de jogo e tal, e não vai entrar. Você falou aqui de Gabriel Menino e Emerson, né? Os dois estão com idade olímpica, os dois estão na seleção olímpica. Então, poderiam ter sido algumas alternativas. Eu não gosto muito do Guga, você falou aí do Guga, eu não sou muito a favor do Guga. Eu prefiro o Guga jogando Só tênis uma mesmo. frisada com relação ao Danilo, ele tem o melhor empresário do mundo, né? Porque com o futebolzinho que ele joga, ter Nossa, passado por nossa. Real Madrid, por Manchester City e Juventus, meu Deus, é inexplicável. O cara foi seguindo o Cristiano Ronaldo onde ele foi, cara. Pelo amor de Deus. O cara conseguiu sair de um Real Madrid para um sítio do Guardiola, para uma Juventus do Cristiano Ronaldo. Esse cara aí, olha, é muito sortudo. Na lateral esquerda, eu não entendo mais como o Alexandro tá também nessa seleção. Eu não tenho assistido jogos da Juventus, mas a Juventus não tá numa grande fase. Acredito que o Alexandro também não seja o cara que, junto com o Cristiano Ronaldo, tá levando o time nas costas. Eu já fui defensor do Alexandro, achava que ele podia ter chances, mas a partir do momento que eu vi ele jogando na seleção, os jogos que eu vi dele foi horrível. Não levaria o Marcelo, para mim também o Marcelo acho que infelizmente acabou passando o tempo dele. Eu acho que eu levaria hoje, além do Renan Lodge, que apesar de não ter tido uma temporada tão sensacional como a gente poderia esperar dele, eu ainda acho que hoje é o nosso potencial lateral esquerdo para os próximos anos. Eu levaria o Arana também. Eu acho que o Arana foi o melhor lateral esquerdo do último Campeonato Brasileiro. Eu teria apostado nele para já começar a colocar ele nesse balaio aí da seleção, porque eu acho que ele que é o futuro ali junto com o Renan Lodge, acho que eles podem fazer um estrago legalzinho. Tem outra opção também que poderia ser observado, não sei se está no nível ainda de jogar na seleção brasileira, que é o Caio Henrique, que hoje está no Mônaco, né? Aqui no Brasil teve passagem pelo Fluminense, pelo Grêmio, é um cara que eu gosto muito do estilo de jogo, né? Eu vi jogando no meu time, então conheço mais de perto, mas no Mônaco tem se destacado, tem jogado bem. Não sei se exatamente já pode ser chamado para uma seleção. É lateral da seleção olímpica, apesar de não ter sido convocado agora, mas é um cara que o Tite pode observar para ficar de olho, porque eu acredito que a nossa safra de lateral esquerdo também não seja uma das melhores. O Alex Telles foi para o Manchester United, é um cara que tinha se destacado, mas também não conseguiu pegar a titularidade, acabou bancando lá para o Luke Shaw. Então acredito que essa seja uma opinião sobre a lateral, as laterais no caso, né, a lateral direita e esquerda do Brasil. Vamos para a zaga então, Marcelo, porque na zaga acabou tendo ali uma troca de última hora, mas temos Thiago Silva, Marquinhos, Éder Militão e Felipe. Eu, pelo menos aqui antes de você falar, eu acredito que não tenha muito ali o que mover, pelo menos eu achei que é mais ou menos o que a gente tem de melhor, né? Então, o que você achou dessa zaga da seleção brasileira? Eu faço das suas as minhas palavras, até comentei com você quando a gente estava, né, ele tem antes da gravação para dar aquela última frisada, quando a gente comentou sobre a troca. E apesar de achar o Veríssimo um baita zagueiro para o futuro, o Felipe hoje, na minha opinião, é mais coerente a convocação dele. Gosto muito do Felipe, desde o tempo de Corinthians, sempre foi um grande zagueiro, na minha opinião. O Militão, que zagueiro, meus amigos. Eu posso falar de perto, um torcedor do Real Madrid que acompanha, assiste a maioria dos jogos. Que zagueiro é Éder Militão? Tudo vão se permanecer, se tudo der certo, né? Não sei quem vai assumir o Real Madrid, não sei se o Dani vai continuar, porque parece que sai. Mas se o técnico que entrar enxergar o futebol do Militão da forma que tem que ser vista, que tem que ser aproveitada, esse cara vai voar demais, vai virar um grande ídolo do Real e um dos grandes zagueiros do mundo, porque é um monstro, Éder Militão. Sou muito fã. E o Marquinhos é sacanagem também, né? Melhor zagueiro da atualidade, disparado, titular absoluto da seleção brasileira. Brasileiro, no caso, né? Não é zagueiro brasileiro. Disparado, o pessoal pode confundir. Mas, para mim, não tem discussão. Marquinhos hoje é um monstro, além de ser mega decisivo, é um zagueiro que marca muitos gols, que tem muita presença diária quando sobe numa cobrança de falta, num escanteio, bola alçada para a área. Sempre é um perigo com o Marquinhos, que é excelente no jogo. E o Thiago Silva, para mim, também é bacana que esteja no grupo. Não é um jogador que eu vejo para ser titular, né, de imediato, a não sei que aconteça alguma infelicidade de ter
algum dos nossos zagueiros aí lesionado, ou acontecer alguma fatalidade, né, de ser expulso, algo para o próximo jogo tenha que substituir, ele está à disposição. Para mim, é a primeira opção de troca, né? E o Felipe ficaria como quarta opção, como segunda opção. Então, a gente tá bacana, tá ok na zaga. Achei bastante coerente, embora o nosso Adenor Bach não seja tão coerente assim. A zaga também não tenho muito o que falar, não. Acredito que pelo momento pode ser que a zaga seja Marquinhos e Éder Militão, apesar de você foi incondicional do Thiago Silva, mas o Militão, por essa fase agora que ele está vivendo no Real Madrid, que ele assumiu agora na Champions, assumiu a bronca quando o Sérgio Ramos acabou se machucando, quando teve suspensa aí nos jogos que acabou tendo aí, e ele assumiu a titularidade, ele foi muito bem mesmo. Continuo achando que o Thiago Silva tem que estar nesse elenco, porque tecnicamente, nos últimos anos é o nosso melhor zagueiro, ele continua jogando em altíssimo nível. Eu acho que esses três têm vaga cativa hoje na seleção, Thiago Silva, Marquinhos e Éder Militão, e aí a luta fica pelo quarto zagueiro ali, pela quarta vaga, que não vai mandar muito, vai mais para o Tite poder observar. Eu acho que até por isso que ele chamou o Lucas Veríssimo. Lucas Veríssimo acho que dificilmente jogaria, não sei por uma fatalidade a gente perder dois zagueiros assim, e ele acabar tendo que ir entrando. E o Felipe também está em boas mãos, né, zagueiro aí do time que está prestes ou não a ser campeão espanhol, mas fez uma boa temporada no Atlético de Madrid de qualquer jeito. Acho que zagueiro a gente está em ótimas mãos. A gente tem que ver mais que essa questão da renovação, né? O Thiago Silva já é um cara que para a próxima Copa pode ser que vá, mas para 2026 já não vai estar mais. Temos o Marquinhos aí, que provavelmente vai ser o capitão da Copa de 2026, o Éder Militão, que é novo, o Veríssimo também é novo, né? Mas o Felipe, por exemplo, já tem um pouquinho mais de idade. A gente tem que ver como é que vai revelar novos zagueiros, né? No Olímpico a gente tem o Gabriel Magalhães do Arsenal, o Luiz Felipe da Lazio, Banes do Roma, o Nino do Fluminense, que eu não acredito que seja para a seleção principal, mas ainda não vejo esses outros da seleção olímpica ali com caixa para assumir uma seleção principal. Então a gente tem que ver como é que vai ser esse processo de formação de novos zagueiros, mas eu acredito que hoje, a zaga de hoje está em boas mãos. Vamos para o meio campo, para o setor criativo ou não criativo da seleção brasileira, porque eu acredito que os meio-campistas que a gente tem hoje, a gente não sejam tão criativos, tão camisa 10 e tal. Mas temos Casemiro do Real Madrid, sem palavras, né? Douglas Luiz do Aston Villa, que eu já adianto que eu não levaria, porque ele está suspenso para um jogo, então, apesar de jogar muita bola, tá fazendo uma boa temporada no Aston Villa, eu não vejo muito sentido você levar um jogador que não vai estar disponível para um jogo que não seja tão vital. Everton Ribeiro do Flamengo, que eu acredito que seja o grande ponto de discussão, né? Fabinho do Liverpool, Fred do Manchester United e Lucas Paquetá do Lyon. O que você está achando da meiuca da seleção? Foram bem convocados? Concorda comigo que Everton Ribeiro, a gente não sabe muito bem o que está fazendo ali por conta da fase atual? Levaria o Douglas mesmo, apesar dele estar em um jogo suspenso? Gostou da volta do Paquetá? Como é que tá achando que tá a meiuca da seleção brasileira? Tô achando que o Tite fez escolhas patéticas mais uma vez, né? Algumas ele acertou, no meu ver, né? Por exemplo, eu tenho um contraponto com você em relação ao Douglas Luiz, que eu sou muito fã, sou fã incondicional. E além de ser fã, olhando pelo lado do futebol que ele produz mesmo, né? Não podendo jogar um dos jogos, eu levaria sim, porque é um jogador que tem que ganhar mais rodagem na seleção, até por ser um dos nomes cativos aí, acredito eu, para o futuro da mesma. E o Casemiro, que na minha opinião é o capitão da seleção, já falei isso em outros podcasts aqui do Boleirando. Para mim, ele é o jogador hoje que impõe mais liderança e respeito nesse grupo, não só pelo aspecto técnico, que ele vai muito bem também, mas a gente sabe que a referência técnica é o Neymar, embora o Casemiro também não deixe tanto a desejar tecnicamente, porque todos sabemos que é um jogadoraço. Mas a questão de liderança mesmo, de perfil de líder, de seleção brasileira, não chega aos pés de um Cafu e de um Dunga. Sabemos disso, nem do Lúcio. Mas a gente sabe que o Casemiro hoje é uma referência muito grande, seria meu capitão e também é um jogador que, para mim, tem vaga cativa, sempre tem que estar na seleção, mais um titular absoluto, ao meu ver. É um jogador que comigo, por exemplo, sempre jogaria. Fabinho é outro que eu também acho que é interessante levar, por ser a sombra do Casemiro. Se acontecer alguma fatalidade, a gente não vai ter o Fernandinho, como infelizmente nos custou a Copa do Mundo em 2018. Se fosse o Fabinho, se fosse o Fabinho. Ai, Tite, me ajuda a te ajudar. E sobre as irregularidades que eu enxerguei aí nessa parte, a gente tem o Everton Ribeiro, que faz
uma pífia temporada pelo Flamengo desde a sua última convocação. Muitos torcedores do rubro-negro até falaram que ele esqueceu o futebol lá na Granja Comari, né, na seleção brasileira. Então, querendo que vá para lá novamente para ele ver se recupera esse futebol, porque realmente eu acho craque, eu acho um ótimo jogador que sobra no futebol brasileiro, mas o momento é ruim, o momento é muito ruim. Assim como o Fred também acho muito incoerente, apesar de ser um jogador que está no United ali já tem um tempo, mas não o vejo como um jogador de seleção brasileira. Pode ser um jogador aí para você contar no amistoso, para você contar de repente numa Copa América, se tiver escassez de jogadores que, por motivo de lesão, né, possam estarem disponíveis. Mas nesse caso, com muitas opções melhores, não vejo coerente a convocação do Fred. E a gente tem o Lucas Paquetá também, que embora faça uma grande temporada pelo Lyon, né? Desde que ele chegou no Lyon, ele tem uma sequência maior de jogos. A gente sabe do talento do Paquetá, desde quando ele surgiu no Flamengo, bem jovem ainda, mostrando bastante talento aqui no futebol brasileiro. Não vejo ele hoje, atualmente, como um jogador de seleção brasileira. Eu posso estar errado com o passar do tempo, né? Mas hoje eu não consigo enxergar, denominar o Paquetá como jogador de seleção brasileira principal, então eu também não convocaria. Para o lugar dos mesmos, a gente tem bastante opção, na minha opinião. A gente tem o Gerson do Flamengo, que está na seleção olímpica, o Claudinho, que também está na seleção olímpica, que eu também levaria. São jogadores que, na minha opinião, têm muito futebol para estar na seleção principal e pode ser até um desperdício eles estarem na Olímpica, né? Sei que a gente pode levar essa Olimpíada, mas, enfim, eu acho que a gente tem que levar os melhores. E também tem o Bruno Guimarães, né? Que é um jogador excelente, que dá para levar. Ele foi convocado para a seleção principal algumas vezes já também, tem experiência para isso. Outro jogador que é referência do Lyon, né? Como se tem o Paquetá, mas acho que o Bruno Guimarães é mais referência dentro do Lyon ainda. É um titular absoluto, um jogador que está sempre jogando. E uma baita contratação do Juninho para o Lyon. É um cara que ele está fazendo, assim, uma espécie de sabatina ali no Lyon, ele poder brilhar no gigante europeu, que acho que é para onde ele vai com a bola que ele joga, Daniel. No meu meio campo, vou começar aqui falando, né? Você acabou falando de seleção olímpica. Agora, eu acho que para a próxima convocação, né, que já deve ser depois das Olimpíadas, a gente passa a ver alguns nomes novos, né? Não que eu concorde muito, sei lá, acho que a eliminatória acho que a gente tem que dar prioridade, né? Apesar da seleção olímpica, eu pelo menos dá muita importância para a Olimpíada, até porque eu acho que é um campeonato bem bacana para a gente ver os jovens jogadores nossos, mas eu fico de acordo com Gerson, Claudinho e Bruno Guimarães. Já eram jogadores que para mim estariam fazendo parte dessa seleção principal. Eu não levaria, por exemplo, Everton Ribeiro, mas levaria o Claudinho, craque e revelação do último Campeonato Brasileiro. Não levaria o Fred, mas levaria o Bruno Guimarães. Não levaria hoje, né, por conta de não poder jogar os dois jogos, o Douglas Luiz, mas levaria o Gerson. O Paquetá, eu acho que ele está fazendo uma temporada de reafirmação no futebol europeu. Eu quero ver como é que ele vai sair agora, depois de ter feito uma boa temporada pelo Lyon. Quero ver como é que ele vai sair agora na seleção brasileira. Mas eu senti falta, eu queria que você comentasse isso. Eu senti falta de dois jogadores, cara, no meio campo da seleção brasileira, que um é o maestro, né, o camisa 10, Paulo Henrique Ganso, e o outro é o cara que bota o turbo ali, que é o Lucas Lima. Então, eu senti falta desses dois. Acho interessantíssimo a convocação dos dois senhores, principalmente Paulo Henrique Chagas de Lima, vulgo Paulo Henrique Ganso, que daria um dinamismo muito grande para a seleção, uma velocidade, porque a gente sabe que é um jogador que pode se chamar de motorzinho, né? Aquele jogador que corre bastante, faz o jogo puxa ficar mais contra-ataque. rápido. Pô, com certeza, que bota na frente, ganha na corrida. É um jogador que deixaria Mohamed Salah, Aubameyang, Gareth Bale, tudo comendo poeira. E sobre o Lucas Lima, é um jogador que, pô, se você vê a mudança de estética dele, você fala que esse cara venceu na vida. E se esse cara venceu na vida, ele merece estar na seleção brasileira. Só isso que eu tenho para dizer sobre esses senhores aí, que para mim seriam os camisas 10 e 11 da seleção brasileira, respectivamente, porque não tem como ter dois camisas 10, né? Após uma ajeitada nos dentes, uma harmonização facial, Lucas Lima está preparado para voltar à seleção. Então vamos terminar agora, né, com os nossos atacantes, né? A gente pro ataque vai ter o Cebolinha, o Everton Cebolinha, Roberto Firmino, Gabriel Barbosa, ídolo supremo de Marcelo Lopes, Gabriel Jesus, Neymar, Richarlison e Vinícius Júnior. E aí, Marcelo, o que você acha desse ataque aí? E
temos um Cebolinha de um Benfica que não foi tão bem esse ano, um Firmino e Jesus que não tiveram o seu auge, um Vini Júnior que teve aí, eu acho que seu auge, o Gabigol, o contestado Gabigol por você, né, que você não gosta muito do Gabigol, entrando na vaga do Pedro, né, o Pedro foi convocado na última convocação, e o Neymar que dispensa comentários, né, mas que a gente não sabe se vai jogar mais como aquele ponta, se vai jogar mais como um camisa 10, o Tite falou que ia aproveitar o Neymar da mesma forma que ele é aproveitado no PSG. Como é que você está vendo o setor ofensivo, os nossos atacantes? Então, primeiro eu vou começar com aqueles que eu também convocaria, né, que são obviedades, na minha opinião, que no caso é o Neymar, né, que é o nosso principal jogador, nosso craque aí, melhor jogador da nossa geração, e Everton Cebolinha, é um jogador excelente, que na minha opinião também, mesmo como você bem citou, não atingiu as expectativas que a gente esperava, mas ainda assim conseguiu marcar seus golzinhos, conseguiu fazer presença, ainda está se adaptando ao futebol europeu, vai render muito ainda. Para mim, é um jogador para jogar em grande europeu também, futuramente, né? Sendo desenvolvido da forma correta. E acho muito justa a convocação dele. É um jogador que também está na minha seleção. O Firmino, que também é um excelente jogador, juntamente com o Gabriel Jesus, são jogadores que também não tiraria da minha seleção, por serem importantes, não só no atual momento, como numa construção, um trabalho de continuidade ao longo dos últimos anos, né? Sempre estando presentes nas convocações, o Firmino desde 2015 e o Jesus desde 2016. Então acho interessantíssimo que esses jogadores que eu citei estejam na seleção de forma fixa. Agora, Vini Júnior, né, que fez uma temporada excelente, também convocaria. Não acho que é um jogador para estar fixo na seleção, até pela pouca idade, né, tem que rodar mais. Só que no momento atual, seria um convocado meu também. Então, nesse momento, eu falo de jogadores que eu não convocaria. Primeiramente, o Richarlison, que é um jogador que eu acho muito interessante, gosto do futebol dele, acho que é um jogador que tem bola para jogar na seleção, sim, mas no atual momento eu não levaria, por simples questão de achar que temos opções melhores, que eu vou citar daqui a pouquinho. E o Gabriel Barbosa, que para mim é um jogador extremamente fraco, não tem nível técnico e muito menos postura para jogar na seleção brasileira. É um moleque. Eu acho que ele deveria apenas focar em deixar de ir para o cassino. Se ele tivesse escondido embaixo da mesa, seria melhor, que assim o Tite não ia enxergar ele e não ia convocar. Mas, na minha opinião, um jogador fraquíssimo, que é carregado pelo elenco bom do Flamengo, que é o time onde ele joga atualmente, né? Onde ele joga não, onde ele acha que joga, né? Porque para mim não joga nada. Jogador fraquíssimo, não produz nada, só empurra a bola para o gol. No futebol brasileiro eu vejo muitos jogadores melhores que ele. No próprio Flamengo a gente tem o Pedro aí, que está na seleção olímpica e é muito mais jogador que esse jogadorzinho aí, tal de Gabriel Barbosa, que para mim muita marra e pouquíssimo futebol. Eu citei o Pedro, né, mas a gente tem aí muitos outros jogadores que mereciam oportunidade na principal, que estão na Olímpica. Por exemplo, Rodrigo, para mim, muito mais jogador também, poderia estar na seleção principal. A gente tem o Martinelli do Arsenal, que é um jogador que eu também levaria. O Pedro, que eu citei, né? E o próprio Luciano, que também pode vir pedindo passagem aí. O Marinho, para mim, todos mais jogadores que Gabriel Barbosa. Todos eu acho, assim, na minha opinião, que estão melhores que o Richarlison hoje também, para estar na seleção. Embora o Richarlison seja jogadoraço também, gosto muito do Richarlison, mas a minha única aversão mesmo nesse caso é Gabriel Barbosa, que na minha opinião é fraco demais, muito fraco, limitadíssimo, e é um jogador que mais desagrega que agrega, por não ter postura nenhuma e por ser um moleque. Ai, cara, eu já sabia que. Eu já estava ansioso por todo o programa, por esse momento que a gente tem que falar do ataque e rememorar esse problema aqui, que já passou no TV Fama, inclusive, que é a discussão entre um podcaster famoso, que é o Marcelo Lopes, com o Gabriel Barbosa, vulgo Gabi. Como é que era mesmo o. Gabingol, né? Do bingo, Gabingol, por causa do cassino. Eu já sabia que vinha essas pérolas. Então, munido totalmente aqui, revestido de imparcialidade. Cara, então, vamos lá. Ataque. O Cebolinha e o Vinícius Júnior e o Neymar, eu acho que ocupam o mesmo setor do campo. Então, eu estou prevendo, como eu falei lá naquela hora do Tite, como ele vai utilizar o Neymar, eu estou prevendo que o Neymar vai mais como um meio-campo do que como um atacante. Exatamente, eu acho que ele vai colocar um Neymar mais ali para o meio, e aí vai colocar ali, quem sabe, um Cebolinha pela esquerda, um Jesus
direita, um Firmino no meio. Eu tô prevendo que vai acontecer isso mais ou menos, porque ele convocou 7 atacantes, então eu acho que vai ser isso. Olha, em questão de qualidade, eu acho que todos têm vaga aí. Eu acho que vai mais por questão de momento. O Cebolinha tá jogando no Benfica, eu não assisto o Campeonato Português, mas o Benfica não tá na sua melhor fase e o Cebolinha também não tá na grande fase que todo mundo fala, ai meu Deus do céu, o Cebolinha merece é, titular inquestionável. Então, não sei se o Cebolinha agora agregaria tanto, apesar de na seleção ele sempre ter correspondido. Firmino e Gabriel Jesus não tiveram, como eu falei, a melhor das temporadas. O Gabriel Jesus é muito importante ali naquele sistema de rotação do Guardiola. Mas, cara, para mim o Gabriel Jesus hoje realmente deixou de ser um centroavante, até porque a quantidade de gol que esse moleque perde é impressionante a quantidade de gol que o Gabriel Jesus perde. Eu assisto bastante jogo do City, dá para ver. O Firmino não está na sua temporada mais goleadora, mas ele é muito importante para o estilo de jogo do Tite. Também, independentemente da fase do Firmino, ele vai estar na seleção brasileira, porque o Tite gosta muito dele. Richarlison, para mim, também, ele atua mais como centroavante no Everton, mas ele vai, para mim, atuar na seleção brasileira como ponta-direita. Eu levaria por conta da característica de jogo. O Vinícius Júnior eu aproveitaria por causa do momento. Também acho que, assim como você falou, que não é um jogador totalmente pronto, é um jogador em formação, mas por causa do momento, ele está vivendo um momento legal ali no Real Madrid, que está conseguindo se colocar bem ali dentro do elenco, então eu acho que eu levaria assim. E Gabriel Barbosa, nosso amigo do Marcelo, eu levaria, cara. Eu levaria sim, porque eu acho que ele tá numa fase muito boa. Ele começou muito bem a temporada, ele marcou aí 13 gols em 13 jogos, é, dos que teve, a última vez que eu vi os números. Então eu acho que um cara que tá vivendo aí o auge da carreira há alguns anos, eu acho que ele merece sim essa oportunidade. A gente pode até conversar, né, entre Gabriel e Pedro, quem a gente acha melhor. Eu, como centroavante, nas características de centroavante para o meu time, eu gosto mais do Pedro, por exemplo, do que do Gabriel, mas eu acredito que o Gabriel esteja numa fase muito boa e que ele pode sim ser aproveitado na seleção de cima, na seleção do Tite aí. Eu acho que dificilmente titular. Eu acho que tem muita gente que fala, mas Gabriel Jesus, Roberto Firmino, será que o Gabriel não é melhor? Eu acredito que não, porque a gente tem que levar em consideração também o nível dos adversários, né? O Jesus já mostrou muito lá na Europa, no City, o Firmino idem. A gente sabe que o nível do futebol brasileiro é abaixo, mas mesmo sendo abaixo, o Gabigol domina aqui no futebol brasileiro. Eu acho então, que ele merece realmente essa vaga. A gente poderia discutir realmente se o Pedro pode estar, mas aí o Pedro acaba indo para o banco e tal, joga menos. Mas eu acho que tem o Rodrigo também, né? Mas eu acho que entre esses 7 aí, eu acho que é mais ou menos isso mesmo, né? Eu acho que não tem nenhum absurdo, eu diria, que possa realmente assim deixar a gente alarmado. Eu acredito que a gente tem que ver realmente como que o Tite vai montar. Eu acredito nisso, que o Neymar vai para uma posição mais de armador, de meio campo, e que ele vai começar ali com o Firmino na centroavância, o Gabriel Jesus na ponta direita e na ponta esquerda o Everton Cebolinha. Eu acho que ele vai começar assim os jogos. Lembrando que os jogos, né, agora que a gente falou do elenco todo, os jogos vão ser dia 4 e 8 de junho contra Equador e Paraguai. O jogo contra o Equador vai ser aqui no Brasil, em Porto Alegre. O jogo contra o Paraguai vai ser lá em Assunção. E agora, Marcelo, tem alguma pincelada final? Quer falar de alguém da seleção olímpica que você levaria mais? O que você tem aí para falar no seu último pitaco? Meu último pitaco, mais uma vez, é desqualificando o trabalho do senhor Adenor, né, à frente da seleção brasileira. O trabalho não, né, o destrabalho que faz o destreinador da seleção brasileira, Adenor vulgo Tite. E aproveitando também para qualificar o Jardine, foi uma bela convocação na seleção olímpica. Ele aproveitou os jogadores, né, que eu citei. Não falaria mais nenhum, porque todos que eu citei, né, eu frisei estavam na seleção olímpica. Então, mais uma vez, qualifica o trabalho do Jardine, bela convocação, aproveitou os jogadores que deveriam estar na principal e não estão, para ainda assim vestir a camisa da seleção brasileira com muita justiça. É um grande treinador desde a época de São Paulo, sempre admirei o trabalho do Jardine e acho que a seleção ele tem tudo para dar muito certo. É um treinador que hoje eu nem ficaria chateado se tivesse um tipo de troca com o Tite para ele assumir a principal. Mesmo não tendo toda a bagagem, né, que tem que ter para assumir a principal da seleção, a gente vê o Tite hoje com a bagagem que ele tem, fazendo muita besteira e destreinando a seleção, né? Então, mais uma vez, qualificando o trabalho do Jardine e desqualificando, com razão e convicção, o trabalho do Tite. Queria saber agora a sua opinião, meu caro amigo Daniel.
Então, eu acho que eu vou até perguntar, depois eu vou emendar uma última pergunta para você, que eu quero saber a sua opinião sobre isso. Eu não vejo o trabalho do Tite evoluindo, eu não gosto do estilo de jogo da seleção brasileira, eu acho um estilo de jogo muito monótono. Ele tenta aplicar coisas da Europa, ele tenta aplicar coisas de técnicos modernos, só que ele não consegue aplicar realmente no quesito estilo de jogo. Eu acho que a seleção brasileira às vezes até vence por goleada, mas vence muito mais por questão de qualidade do oponente. Eu acho que se bater com uma seleção europeia, né, que infelizmente a gente não consegue mais fazer amistosos, porque eles fecharam praticamente em vários campeonatos que eles disputam lá na Europa. Infelizmente a gente não consegue disputar, a gente não sabe o nível que a gente está, mas eu acho que a gente não está no nível de ganhar a Copa do Mundo e acredito que a gente só vai conseguir melhorar depois que o Tite sair, apesar de eu achar o Tite um baita técnico, um dos melhores técnicos dos últimos anos, mas na seleção, em questão de estilo de jogo, para mim não bate. Para mim é uma seleção muito, sabe, sem sangue, muito sem sabe, eu assisto jogos da seleção, mas eu não fico naquela de, poxa, o Brasil hoje vai dar show. Eu acho que o trabalho do Tite é mediano, muito mediano. Conquistou uma Copa América que é obrigação, porque aqui na América do Sul a gente não tem outras grandes seleções hoje, em questão de jogar bola também. As outras seleções estão bem mal, então acredito que a gente vai acabar naufragando na Copa do Mundo do ano que vem. Eu queria fazer a última pergunta que eu queria fazer, cara. Tu vê esse negócio do Xavi, cara, de que a CBF convidou ele para ser auxiliar técnico do Tite e depois, quem sabe, ser treinador. O que tu achou disso? Tu achou muita viagem? Tu achou que ia dar certo? Olha, primeiramente eu. Cara, sem palavras para esse lance do Xavi. Já vou comentar. Primeiramente, eu gostaria de apenas dizer que faço as suas minhas palavras mais uma vez, né? Nesse lance da seleção estar num nível mediano, no meu caso, mediano para baixo, né? Com o Tite. Não tem evolução, estilo de jogo monótono mesmo, bem ruim. E não acho que a gente vai ganhar a Copa do Mundo, acho que a gente vai passar mais uma vergonha mesmo. E às vezes tem males que vêm para o bem, e acho que isso pode ser o choque de realidade que a CBF precisa, até para não fazer loucuras. E falando em fazer loucuras, né? Que seria uma loucura manter o Tite, assim como foi manter ele depois de 2018. Esse lance do Xavi foi mais uma loucura, cara, mais uma decisão totalmente infundada, sem pé nem cabeça, que tomou. O Xavi é um jogador que era excepcional, né? O Xavi é um cara que foi excepcional como jogador, tá fazendo um bom trabalho na Arábia como treinador, mas ainda assim eu acho que é muito cedo para estar numa seleção brasileira. Seria totalmente por marketing, né? Até pelo aquele caso do Guardiola, supostamente, né? Ter tido o desejo de assumir a seleção naquela época que demitiram o Mano Menezes. Isso aí é uma lenda urbana do futebol que ninguém sabe se é verdade, se procede, se não procede. Mas enfim, né? Eu acho que seria um bom nome para a seleção ou Guardiola. E de repente com o Xavi, né, como auxiliar, seria bacana, que faria sentido, né? Dois espanhóis, dois jogadores que tiveram a mesma formação em La Masia, seria interessante para a seleção brasileira, na minha opinião. Mas só esse convite avulso do Xavi, com o Tite ainda para assumir depois, bizarro. Não acho legal não, achei totalmente suco de futebol brasileiro, né? Suco de Brasil isso aí. Fazer as coisas tudo no jeitinho, sem planejamento, na Um suco de loucura, aleatoriedade, do pensando nada, né? exatamente, exatamente. O legador da massa curtiu isso aí. Ele verificou e curtiu. O Chapo eu acho que foi uma viagem mesmo. Eu gostaria de ver ele pelo menos como auxiliar, eu acho que seria interessante. Eu acho que ele tem um bom futuro como técnico à frente. Não acho que ele deveria, por exemplo, já para depois de 2022 já subir, cara. Tipo, ele treinou só o Al Sadd lá da Arábia. Eu acho que isso não é um currículo de treinador que qualifique ele para treinar uma seleção brasileira. Apesar de eu achar que ele possa ser um grande treinador, poxa, para hoje eu acho que realmente não dá. Deixa para o futuro aí. Eu acho que ele vai se qualificar. Ele é um baita de um cara. Dizem que ele criou esse estilo de tic-tac junto com o treinador da Espanha lá na época. Não foi com o Guardiola, inclusive são uma das maiores fake news, né? Que o Guardiola inventou o tic-tac. Ele foi um dos que aperfeiçoou, mas o Xavi, eles dizem que foi um dos que ajudou a criar um dos jogadores. Na época do jogador, por exemplo, pô, tu vê um cara desse criar um estilo de jogo do jeito que foi o tic-tac, que revolucionou o futebol, mas deixa para o futuro. Acho que quem sabe como um auxiliar seria até interessante a gente ver ali, mais por curiosidade, mas como treinador, deixa para o futuro que o cara ainda é muito novo mesmo. Exatamente. A CBF também não tem responsabilidade nenhuma, até porque a gente pode lembrar até do caso do Dunga, que nunca tinha sido treinador na vida e assumiu a seleção brasileira em 2006, com uma boa safra até, mas
enfim, a gente viu o fracasso que foi, apesar de ter sido uma passagem boa nos primeiros anos, assim como o Tite também, né? Teve uma passagem boa nos primeiros anos, só que depois se perdeu totalmente. Era para ter sido feita a demissão após a Copa, ainda conseguiu segurar muito até a Copa, mas enfim, né? Não somos nós, então a gente acaba oferecendo os contrapontos, né? Dando nossa opinião. Então, deem a opinião de vocês também sobre esse caso, seria bacana ouvir opiniões diferentes. Se for para defender o Tite, não precisa dar a sua opinião, não. Pode guardar para você. Tô brincando. Brincadeira, hein? Estamos de brinks. Então, é isso, galera. Infelizmente, estamos chegando a mais um final de programa. Gostaria muito de agradecer a vocês pela audiência, feedback, por estarem nos acompanhando e por serem pessoas maravilhosas. Até a próxima, galera. É nóis. Apito final no Boleirando de hoje. Muito obrigado por mais uma audiência, mais um episódio do podcast Boleirando. Não deixe de seguir nossas redes sociais. Segue a gente lá no YouTube, no Instagram, no Spotify, para você ouvir a gente em tudo que é lugar, porque a cada semana traremos um novo assunto sobre futebol brasileiro e mundial. Muito obrigado, Marcelo, por mais uma companhia e mais um episódio. Por hoje é só e até a próxima. Valeu!